para que todos nós possamos consumir o melhor conteúdo de rádio, existe uma turma por trás dos microfones que garante que saia tudo certo. Eles são dos bastidores, mas são fundamentais para que a magia aconteça. Eu tô falando dos produtores de rádio. Antes mesmo do apresentador falar a primeira palavra no ar, teve alguém pesquisando, agendando, ajustando o tempo e garantindo todos os detalhes. Vamos saber mais dessa função? Então, não sai daí. Desafios, histórias de bastidores e, claro, aquela visão real oficial do que acontece por trás dos microfones das rádios em geral. É isso que eu posso prometer hoje com os nossos convidados aqui do Fala Mercado. Então, para a gente saber um pouco mais sobre essa magia por trás, literalmente dos bastidores, eu recebo dois profissionais que são produtores de rádio e mais interessante, são de gerações diferentes. A gente tem, então, com vocês, né, vamos apresentar, a gente tem o José Carlos Roque, que é produtor na Rádio Guaíba há 20... Não, no total... Não na Guaíba, mas num total de profissão... Há 28 anos. 28 anos. E deste lado eu tenho o Douglas Weber, que é produtor na Rádio Gaúcha há 2 anos, sendo Isso. 13 de casa, né? Tem 13 de casa, exatamente. O Doug, na verdade, ele começou como técnica e aí migrou para produção. Então a gente vai ter boas histórias. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigado. Obrigado. Meninos, eu vou contar pra vocês que nesse programa o protagonismo é do mercado. Então, tudo com vocês. Bora? Bora. Então, vamos lá. Eu gosto de começar sempre o nosso programa quando a gente fala de uma função específica, de uma forma bem didática com a nossa audiência. Então, eu queria começar que, assim, ouvindo vocês, o que é de fato um produtor de rádio? O que vocês fazem? Vamos falar um pouco de rotina, quais são as funções de fato de vocês? Quem começa? O Roque, que tem mais tempo de casa, Então, né? vamos lá. Começando pela nossa querida rotina. Ela não é igual. Não tem rotina? Um dia não é igual ao outro. Um dia pode ser tranquilo, outro dia pode ser bem tumultuado, como tem sido as últimas semanas, com essa função toda de Trump e tudo mais. A gente, assim, tu tem um horário para estar dentro da rádio, mas o teu horário não acaba quando encerra o teu expediente. Tu é um profissional praticamente 24 horas por dia. Eu, por exemplo, do caminho da minha casa até aqui, trabalhando. Agora eu tive que desligar o telefone para poder conversar com vocês. O que deve ser um grande desafio, né? Para quem tá sempre ali 24 horas conectado com a notícia, né? Não, tem horas que incomoda, sabe? Porque Claro. tu quer descansar a cabeça e não consegue, porque né, é todo mundo atrás, ou tu correndo atrás da notícia, né? Porque isso tira o teu tempo. Às vezes tu deixa até a família de lado. Sim, com certeza. É uma coisa bem... Mas é gratificante, eu gosto do que eu faço. Não, eu imagino que sim, né? Porque 28 anos, eu quero crer que seja feliz no que faz. Eu gosto muito do que eu faço. Que bom. E pra ti, Doug? É exatamente a mesma coisa, por causa que, enfim, tu tem que estar muito ligado no que está acontecendo, né? Não tem como acordar e não, sei lá, ligar o rádio, né, pra, principalmente ouvir, no caso, por exemplo, o Roque deve ouvir a Guaíba, eu sou gaúcha, pra gente saber o que está acontecendo na casa, se alguém está pegando fogo, alguma coisa. Internet, né, para ver o que está rolando e sair atrás, assim, daquele contato que, né, que de repente tu vai precisar no dia ou não. Como a produção é uma coisa muito... Cada programa tem um perfil e tu tem que estar sempre adaptado para todos os perfis, porque tu não sabe quando é que tu vai estar num programa de entrevista, quando é que tu vai estar num programa de news, sabe? Então, tu tem que estar sempre meio ligado em tudo para depois filtrar porque tu precisa. Eu acho que essa é a principal, assim, coisa no dia, né? O acordar do produtor é aquela esperança do que vai acontecer hoje, porque o que pode acontecer hoje não é o que vai acontecer amanhã e não é o que aconteceu ontem, né? Enfim, de um dia para o outro, Porto Alegre teve alagada, de um dia para o outro veio a pandemia, de um dia para o outro uma tarifa, de um dia para o outro acontece vários tipos de coisas, né? Então, o que o produtor tem que saber é que é acordar e pensar assim, será que eu vou ter que derrubar algum convidado hoje? Será que eu vou ter que mudar alguma pauta hoje? Essa é talvez a principal preocupação também, né? Muitas vezes isso acontece. Você vai para o serviço, tem um programa, está todo fechado,
Aí, pum, estoura uma bomba lá, tu tem que desfazer o que tu fez para fazer em cima da notícia. Às vezes é bem... É bem comum. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Acontece. Eu lembro muito que antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu comecei querendo trabalhar com rádio. Eu sempre conto isso aqui, que apesar desse meu sonho, né, que era uma questão de família, enfim, eu nunca pisei profissionalmente num estúdio de rádio, na condução, enfim, mas eu fiz o curso de produção de rádio, né? E eu lembro muito que isso, eu tô falando de, sei lá, 18 anos atrás, mais ou menos. E sempre falavam, desde aquela época, que assim, o produtor, além de ser alguém que tem que estar muito ligado nas notícias, e a gente não briga com a notícia, né? Como a gente fala, ela acontece o tempo inteiro. Mas também tem que ter uma boa rede de contatos, né? E aquilo que a gente não tem, a gente tem que conseguir. Então, como é que é para vocês também essas pontas, assim, vocês falaram muito nessa rotina de que tem que saber o que está acontecendo, tem que estar sempre ligado, tem que estar pronto para derrubar uma coisa para entrar outra. E essa parte de que o que eu não sei, eu vou ter que aprender, e o que eu não consigo, eu vou ter que conseguir? Não existe não sei, né? Existe eu não sei ainda. Legal. Não existe... Enfim, tu sempre vai conhecer alguém que sabe, que pode pelo menos te dar um por cima, assim. Ser jornalista e ser produtor é isso, entendeu? É não estar conformado com o desconhecimento, né? Tu tem que estar disposto a aprender qualquer tipo de coisa, por mais, assim, absurda que seja, assim. Enfim, eu não sabia nada de economia, né? Quando eu comecei a fazer. E hoje, né, por causa da pauta do dia, tu tem que saber pelo menos o mínimo, né? Não só pelo trabalho, mas porque as pessoas te procuram, porque, afinal de contas, tu é uma referência, ou seja, para tua família, para teus amigos, no trabalho, enfim, tu tem que estar disposto, assim. Então, não existe não saber, existe não sei agora, e talvez eu conheça alguém que saiba, que possa me ajudar, né? Isso é sempre muito, muito interessante, né? Porque no jornalismo a gente fala muito isso, né? Nem sempre o mais importante é saber, mas conhecer quem sabe. Como o Douglas disse, tu tem que ter um mínimo de conhecimento de todos os setores. Porque tu nunca sabe se tu vai cair, acontecer uma bomba, e tu tem que cobrir aquele setor. Economia que ele falou. Eu não sabia nada de economia. Tive que aprender na marra. Ou seja, tem que estar por dentro sempre dos assuntos, né? Procurar as informações. Eu não sabia nada de rural. Hoje eu sou um produtor de rural também. Né? Aprendi, gosto de fazer o rural. Além do jornalismo geral, que é a minha maior parte do tempo. Sem contar o esporte. Eu comecei no esporte. Né? Fanny também, né, navega um pouco pelo esporte, né? Fanny, desculpa, Douglas. Às vezes é Douglas, às vezes é Fanny, mas vai. Não, mas é que são pautas muito diferentes, né, Roque? O esporte, ele atua... O tipo de contato que tu tem no esporte é diferente do contato que tu tem no geral, assim. No esporte é fonte, assim, empresário, jogador e outros jornalistas, né? Que daí são pessoas para dar opinião. No jornalismo geral, daí é governo, é sindicato, é, sei lá, um segmento, então até os cases também, né? Exato, fonte de pessoa, por exemplo, assim, se está muito, vamos dizer assim, o dique do Sarandi que teve em alta aqui em Porto Alegre. E tu tem que ter o cara do mercado que é do lado, perto do dique, entendeu? A moça da casa que é a principal vítima ou fonte ali do acontecimento. Alguém, talvez, sabe, tu tem que construir uma rede, assim, entendeu? Então, de fontes. Então, pode ser, é muito variado, assim, né? A agenda de produtor é uma loucura, né? Eu imagino. Eu lembro, inclusive, que na época da faculdade, um dos exercícios de aula era fazer uma agenda. E aquilo era, assim, a professora, eu lembro que dizia assim, esse é só o primeiro contato de vocês com algo que é o que vai valer ouro na vida de vocês daqui pra frente. Sabe que esses dias ainda estavam gozando de mim, disse assim, pô, tu tem celular e tu bota a agenda no papel, e se eu perder o celular? E se ficar sem bateria? Se eu perder o celular, e se eu for roubado? Tu perder uma agenda, tu tá morto. A tua vida vai. Claro, tem tudo no celular, mas cada contato novo vai para a agenda também que está no computador, que evita de acontecer alguma coisa, de eu perder, se acabar a bateria. É muito importante ter esses contatos presentes contigo. Já aconteceu, eu esqueci o carregador em casa e ficar sem bateria.
E aí? E aí? Pra onde Como é que que corre? Alguns eu ainda sei de cabeça, mas... Sabe de cabeça, Roque? Alguns. Meu Deus, é a memória viva da produção de rádio. Gente, quando a gente fala em produção de programas, enfim, vocês falaram um pouco de esporte, de rural, economia. Tem uma questão também de a diferença, às vezes, do programa ao vivo, do programa gravado, deve ter, né, suas peculiaridades, enfim. Mas eu queria saber um pouco de vocês, dessa carreira de vocês. O Douglas um pouco menos ali por conta de ter migrado de função, o Roque com 28. Algum programa que foi inesquecível como produtores, que pode ter sido um programa super simples, mas que para vocês foi um feito que foi muito importante? Eu tenho alguns. Vai ter difícil escolher. É difícil escolher, porque são fatos assim, por exemplo, aquele acidente da TAM me marcou muito. Acidente do avião da TAM. Aquele ali foi uma questão do fato acontecer. Eu estava indo embora. Estou encerrando meu turno. Aí eu olho a TV, tem um avião em chamas em São Paulo. Eu disse, bom, São Paulo que se vire. Eu ainda estava na Bandeirantes. Aí quando veio a notícia que o avião saiu de Porto Alegre, acabou tudo. Aí a gente foi descobrindo as pessoas que estavam ali, aí tu começa a ligar e vai. Mas volta todo mundo pra redação, né? Volta todo mundo pra redação. Não passou nem o crachá na catraca, teve que voltar. Não tinha nem saído ainda. Estava me preparando já de mochila nas costas, e aí foi aquilo que durou dias, né? Tem outro fato marcante, foi... Eu estava indo para a rádio de manhã cedo com a morte do Fernandão. Fernandão. Aquilo ali pegou, não. Eu sou colorado, eu já não estou mais no esporte. Já posso falar. Tudo bem, temos um colorado e um gremista, tá tudo certo. Mas aquilo ali marcou, assim, como assim? Sim. Sabe? A gente foi avisado pelo presidente da federação, Francisco Noveleto. Lá foi outro dia. Mas eu acho super interessante esses momentos. Eu já falei aqui outras vezes também o quanto a gente cresce enquanto profissionais nas tragédias, né? O Douglas estava citou um pouco antes ali as enchentes, tu já estava nessa posição, já tava, né? Suponho que tenha sido muito marcante, mas enfim, quero te ouvir. Mas só para a gente comentar também depois, na sequência, o quanto a tragédia profissionalmente para nós também é enriquecedor, do ponto de vista de aprendizados, de lições e de marcas que fazem a gente não esquecer mais, né? Tu tem que parecer que não tem coração, entendeu? Tem que ter sangue frio. Tu não pode te envolver. Por mais que dentro de ti... E no teu caso do Fernandão, colorado, Fernandão uma super referência no internacional. Tem que manter... Aliás, numa época muito, muito boa do time, né? De conquistas. Já teve pior, né, Roque? Mas é assim, tu tem que ter o teu foco ali. Tu não pode pensar, não. Profissional. Chora depois. E pra ti, Dô? É meio cruel, assim, se for pensar. A gente, com certeza, deve ser a mesma coisa na redação da Guaíba, porque, obviamente, a pior situação é tu não ter notícia, né? A pior situação, seja num plantão aquele de final de semana, de feriado, é nada acontecer, entendeu? Então, o acontecimento, ele é legal, pelo sentido, assim, de, tipo, ter alguma coisa acontecendo. Não precisa ser sempre uma tragédia, mas é sempre bom que tenha alguma coisa movimentando a pauta, entendeu? Pra tu não ficar o final de semana, sei lá, comentando... Cara, nada pior do que, tipo, ter alguma coisa no ar comentando, sei lá, o número da Mega Sena, né? Sabe? Mas é quando não tem pauta mais, entendeu? Daí tu tem que reforçar, tu tem que fazer de algum jeito. Não que o número da Mega Sena não seja interessante. Mas é uma vez só no dia e deu. Mas deu, sabe? Sim, não vai ter repercussão, né? Vamos ver quantas pessoas... A repercussão do número da Mega Sena é, sei lá, se o Dom Pedrito teve um ganhador, né? Não o número em si, entendeu? Então, o número da Mega Sena, ele é útil quando alguém que a gente que é próximo ganha, porque a gente consegue esticar a pauta, assim, para outros assuntos. Então, o acontecimento, ele é importante. A maioria dos acontecimentos que tem repercussão são tragédias, né? Então, uma tragédia é sempre, assim, na questão de trabalho, muito mais interessante do que uma alegria geral. É óbvio que cobrir um título da dupla Grenal
é interessante, é impactante, vende capa de jornal, faz editorial de programa de rádio, mas o que mexe também com emoção é a tragédia, né? Então, por exemplo, teve a enchente, teve o Datan. O Datan não era profissional ainda, né? Enfim, mas é marcante, entendeu? Eu como espectador, eu como ouvinte de rádio, eu como leitor de jornal, eu lembro disso, eu sei, eu acompanhei, entendeu? Então, a morte do Fernandão, não sou colorado, mas, enfim, tu entende a importância. Eu acho que o papel da produção primeiro, tu não pode, o Rock falou assim, tu tem que ter sangue frio, isso eu concordo, tu não pode deixar a tua emoção te atrapalhar, mas é que tu tem que ter uma emoção para entender assim, isso é importante para um público, e daí a partir disso tu vai, teu profissionalismo é assim, eu vou tratar isso com maior profissionalidade e tal. Eu não vou ser emocionado, mas eu tenho que entender a emoção de um público que gosta ou que se importa com esse assunto, né? E daí tu começa a trabalhar em cima disso para procurar a fonte. E daí o produtor é o chato, né? O produtor é o cara que vai ligar para a pessoa que não quer atender. O produtor, às vezes, é o cara que vai ligar para dar a notícia, né? Principalmente se tem falecimento, coisa assim. O produtor é a pessoa, é o galo, porque acorda muita gente, é o despertador, né? Enfim. É isso, assim, mas é uma loucura, mas é uma loucura. Mas nesse teu exemplo, Douglas, no acidente da Chape. Isso. Da Chape. Que eu tive que ligar pro Paulo Paixão às 6 da manhã. E ele não sabia? Não, ele sabia. Tá. Bom, menos mal. Pra ver se ele queria falar. E ele... conheço o Paulo Paixão faz tempo. E ele aceitou numa boa. Ele perdeu um filho. Nossa. Ele tinha 2 e esse foi o segundo filho que ele perdeu. É verdade. Meninos, a gente falou muito do contato, da importância dos contatos, né? Agora o Rogner trouxe, eu tenho um amigo que é jornalista em Israel, né? Então, assim, a rede de contatos, ela é importante para todo e qualquer jornalista, especialmente para vocês que são de rádio e que, portanto, trabalham com a instantaneidade da informação, né? Acho que se tem algo que é imbatível no rádio é a instantaneidade. E eu lembro de entrevistar muita gente de rádio e todo mundo fala, rádio e precisa ser uma cachaça. Ou é isso, ou não se cria, como a gente diz, ou não se cria no rádio. Mas eu também queria entender sobre esses relacionamentos, como é que é a relação, eu chamei vocês de para-raio, né? Por conta dessas... Mas a gente é. E a gente gosta, né? É bom, né? É bom, né? Tem que ser bom. Sem informação, ou tu vai atrás da informação, a informação chega a ti. Se ela chega a ti, é muito mais fácil. Claro. Então é isso. Mas eu queria entender também como é, porque sendo esse para-raio, vocês precisam de relacionamento em diversos... pontos de contato, porque vocês têm a relação com as fontes de vocês, com as fontes que vocês precisam criar relações, ou seja, vocês não as conhecem, os apresentadores, a reportagem, a técnica, a gestão. Então, assim, tudo, como eu falei, tudo circunda. E aí eu queria entender um pouco de como que funciona esses relacionamentos, já que vocês são ali se não chega para vocês, vocês vão atrás, enfim, como disse o Doug, tudo passa de alguma forma pela produção. Bom, vamos lá. Bom, enfim, vai passar pela produção de qualquer forma, porque para entrar no ar precisa passar pela gente. Se não está passando pela gente, começa a situação novamente, está errado. Mas assim, tu tem que ser... É um tipo de profissional que, obviamente, dá para aprender a ser, entendeu? Mas tu tem que estar disposto a aprender a ser também esse tipo de profissional, né? Que é o profissional, primeiro, que gosta de estar ligado, né? De estar envolvido. E não é gostar de fazer amizades e ter contato, mas não se importar em fazer amizades e ter contatos. Eu, quando comecei, eu antigamente não gostava nem de fazer ligação, entendeu? Atender telemarketing, essas coisas assim, nunca gostei mesmo. E a minha namorada, minha companheira, hoje em dia ela debocha que o telefone está sempre comigo e se toca o telefone eu tenho que atender. Enfim, é esse tipo de mudança que tu tem que fazer, assim, né? Mas tu tem que estar muito disposto a falar com pessoas novas e conhecer pessoas novas. Ontem eu precisava de um contato do Rio Grande do Norte. Não conheço ninguém do Rio Grande do Norte, né? Agora conheço, mas enfim. Daí tu começa, daí tu abre rede social, né? A gente tem uma rede, obviamente, que é a CBN que está junto, então tu procura contatos da CBN. Daí tu eu precisava do contato de uma delegada específica, daí tu vai pelos telefones oficiais. Mas tu sabe que o telefone oficial, ele demora para atender do ritmo que a gente precisa. Daí tu começa a procurar profissional de jornalismo. Enfim,
para uma pessoa, tu vai mudando e vai mexendo no mundo. E tu tem que estar preparado a fazer isso, tem que estar preparado a fazer esse diálogo, né? Que eu acho que é importante. A gente tem que ter muito diálogo, tem que ter muita capacidade de comunicação nisso, para tu conseguir tirar o melhor da tua fonte ou da pessoa que vai te levar a essa fonte, né? E para a pessoa entender a tua urgência, porque geralmente a gente está com pressa, né? Enfim, acho que para começar é isso, né? Sabe? Eu acho que precisa estar muito disposto. Disposto em relacionamentos. Eu vou até fazer uma crítica a certos profissionais chamados assessores de imprensa. Deve saber, né? Não, sim. Deve saber que quando sempre uma dorzinha no tu faz uma calcanhar. pergunta, se a fonte pode falar. Não sei. Pergunta antes de me negar. Esses dias, eu não vou dar quem foi. Os bois. Depois que desligar a câmera, eu vou querer saber, tá? Eu queria uma entrevista com um deputado federal. Aí eu disse, ele não pode falar, tá muito ocupado. O que eu fiz? Liguei direto. Liguei para ele. Entrou no ar. Adoro. Eu sempre digo... É assim, ó, tu não pode parar no primeiro não. Isso. Tu não pode parar Legal. ali. Tu quer aquela... É a notícia. Tu quer aquela notícia, de algum jeito vai ter que dar para fazer. Se não dá, aí só se a fonte me disser que, não quero, não tô. Aí tudo bem, tu desiste, porque se ele não quer falar, aí não tem o que fazer. Sim. Mas tu não pode parar, sabe? Sim, não pode te contentar com a negativa. Até porque assim, a gente entende que quanto mais pessoa está no caminho do que a gente quer para onde a gente quer chegar, mais ruído vai existir, tá? Então, por exemplo, assim, a gente chega assim e fala assim, pro assessor, a gente precisa falar com o deputado, com o político, com, sei lá, para falar de tal assunto. Daí, ninguém vende a nossa própria ideia como Melhor nós mesmos. Claro. Entendeu? E daí, se o cara, não quer falar, não sei o quê, se eu tenho o telefone direto com o cara, eu pelo menos tenho que fazer uma tentativa, entendeu? Para dizer assim, é importante falar desse assunto, porque a nossa audiência é muito preocupada, porque o nosso programa vai, sei lá, pro ar, pro Rio Grande do Sul inteiro, pro Brasil inteiro, entendeu? Porque, enfim, né, existe uma preocupação. Porque às vezes o assessor, obviamente o assessor está no trabalho dele de achar que a situação é a pior possível. E às vezes entendeu? Mas mas o cara, a pessoa, essa fonte, ele tem que entender que às vezes assim, a situação não precisa ser tão ruim quanto eles imaginam se ele estiver disposto a dialogar. E o diálogo, enfim, como a gente, produtor, eu tenho certeza que o Rock é a mesma coisa, a gente é um aprendiz inverterado, enfim, às vezes a gente acredita que o conhecimento ele vai mudar alguma coisa. Então, se a pessoa não está com o rabo preso, tu quer... É que quando a gente vai para o campo da política, estar com o rabo preso é quase que... Mas se tu acha assim, eu tenho convicção do que eu estou fazendo e tal, ou não tinha outro jeito de fazer. Toma aqui uma situação completamente hipotética. Enfim, mas tu tem uma oportunidade de se explicar, tu tem que ter um diálogo direto. Não é o diálogo assim, porque eu vou postar na minha rede social. Não é a mesma coisa. Porque eu vou, sei lá, escrever um texto, não sei onde. Não é a mesma coisa. Vou mandar uma nota oficial. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu tive um colega que já faleceu, vocês devem conhecer, Ricardo Boechat. Claro. E no tempo da Dilma lá, que deu uma confusão lá, o governo federal mandou uma nota para ele, em pleno Jornal da Band. Ele pegou a nota e disse assim, blá, 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 tá lida. Deu uma confusão. Tentaram pedir a demissão dele. É lógico que não levaram. Apenas do Boechat. Ele disse assim, nota oficial não adianta. As pessoas querem ouvir a pessoa dar as explicações. Claro Multi está na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Bom, além disso, além de todas essas histórias, eu queria também saber um pouco de vocês. O que vocês aprenderam na marra? O que nunca ensinaram para vocês? Que eu suponho que seja 90% da atividade de vocês diária, ninguém ensinou. Vocês aprenderam na marra. Mas tem algumas coisas mais específicas ou mais marcantes que assim, puxa, vim trabalhar em produção, mas não imaginava que tinha que fazer isso e que ia ter que ser assim.
que ia ter que passar por isso, enfim, né? O Douglas trouxe um pouco dessa questão de mudar a tua mudança de perfil, né? De alguém muito mais tímido, muito mais retraído para alguém que hoje já não, o telefone não para, enfim. O que vocês aprenderam na marra? A ser um cara mais incisivo. Uhum. Porque quando eu comecei assim numa brincadeira, tá? Porque eu trabalhava no arquivo público, eu era CC do Estado, e tinha uma colega, ela me pediu um favor, eu fiz, ela disse, vou te pagar uma cerveja. Não, pede pro teu marido me dar um estágio na Bandeirantes. Falei brincando. 2 dias depois ele me chamou pro estágio. E nunca mais saí. Há 28 anos. Ali tudo começou, entendeu? Só que aí, quando eu comecei lá, sempre me cobravam. Tu tem que mandar nos programas. Não pode deixar o apresentador dizer que ele manda. É tu, é o produtor. É o produtor que manda. Uhum. E isso eu aprendi. Hoje, já não tem apresentador que bate de frente comigo. Uhum. Eu falo, acabou. Tá certo que rola, às vezes. Durante o programa, depois é beijos e abraços, tá? Mas a tenteada é livre. A gente tem que botar ordem na casa. Sim. Senão, esses dias estouramos 2 minutos um programa ali. E aí minha chefe, o que aconteceu? O entrevistado não parava de falar. Falei, ironizando. Uhum. Ele disse assim, mas não pode. Eu sei que não pode, eu queria que eu fizesse o quê? Desculpa. Sim. Acontece. Acontece. Quando atrasam para começar o meu, ninguém fala nada. Mas fala que esse aprendizado de ser mais incisivo não era do teu perfil até então? Não. E aí foi na marra. Tanto é que me chamam do rei do mau humor hoje. Mas com 28 anos de casa, 28 anos de carreira, Rock, eu diria, eu tenho o direito de ser mal-humorado. Dizem, mas não sei por quê. Não parece. Mas tem até ser incisivo, acho que é uma questão muito importante, né? Eu acho que tu tem que aprender mesmo, tu tem que estar... Porque tu tem que mostrar, e frequentemente tu é testado, que tu tá em controle da situação, entendeu? E não é testado por maldade, tá? É testado porque é do ser humano, o ser humano vai te testar. Então, assim, o apresentador, ele vai sempre dar aquela, entendeu? Vai tentar, dar aquela esticada, às vezes, por exemplo, se é um programa que tem muito debate, então, sabe, tu tem que ficar negociando. E às vezes tu tá vendo com as pessoas que é o seguinte também, a pessoa tem que aprender a confiar em ti, seja no amor ou seja na dor, entendeu? E daí o que acontece é isso, assim, porque primeiro tu tem uma responsabilidade, né? Responsabilidade com a grade horária, responsabilidade mas tu também tem uma responsabilidade com o que está acontecendo, com o factual, com a notícia, com o entretenimento, quando é um programa mais leve. E tu tem que fazer essa manutenção, assim. Mas, enfim, tu tem que aprender a, primeiro, impor limites, né? E criar uma relação de confiança que a pessoa saiba que quando tu tá incisivo é porque realmente essa situação... Quando tu tá mal-humorado. Realmente porque essa pessoa ou a situação passou dos limites, assim, é necessário, assim, para ter uma gravidade. Mas é isso, assim, mas também tem a questão da relação, assim, de aprendizado, assim, é que aprendizados são múltiplos, né? Eu tenho uma sorte de, como eu trabalhei muito tempo de técnico, então, obviamente, eu vi muitos produtores também passarem, porque tem uma relação técnica com produção, ela é um pouco próxima, mas também que eu tive, como eu conheço muita gente no meio quando eu trabalho, tem muito tempo de casa, isso também facilita muito, a questão de que o pessoal sabe já entendeu o meu perfil, então isso é uma sorte também, para quem chega, demora um pouco mais, porque os perfis das pessoas são diferentes, né? Mas então, a pessoa saber assim que, primeiro, a minha urgência é urgente, né? Porque eu não sou uma pessoa urgente por qualquer coisa. E segundo que, enfim, a gente pode debater, mas existem momentos para isso acontecer, entendeu? Então a gente gosta de argumentar, eu gosto de entender tudo, mas, enfim, assim, a gente vai, assim, vamos pro break. E daí, nesse break, eu vou te explicar por que a gente está fazendo dessa forma, entendeu? E é isso, assim, mas é sempre uma relação de troca, né? Rock, eu não tenho 20 e poucos anos de casa, né? Então eu não consigo ser tão, assim, né, ditatorial, assim, quanto o Rock. Mas eu tenho certeza... Ainda. Mas eu tenho certeza que ele tem seus motivos, tá? Eu tenho certeza que ele tem seus motivos. Mas às vezes tu há de entender, porque
as pessoas começam a passar do limite e tu tem que parar aquilo. Claro. Até porque senão cria um vício, cria um hábito, um hábito ruim. E rádio, o Rock sabe melhor do que eu, rádio é hábito, rádio é costume, entendeu? Então se a gente vai mudar num programa de notícia o esporte de horário, que sempre tem um quadrinho de esporte, o ouvinte sabe que horário entra o esporte no programa tal. Sim. O ouvinte sabe que o horário tal vem um comentário de tal comentarista, vem não sei o quê, que o comercial ele acontece em tal horário, então em tal horário eu vou, sei lá, ir no banheiro, qualquer coisa, sabe? O rádio ele faz parte da vida das pessoas e quem não é de rádio às vezes não está acostumado com isso. Mas, por exemplo, se o cara é motorista de aplicativo, ele sabe que em tal horário acontece tal coisa no rádio, então ele pode parar para abastecer o carro. Só que para ele vai estar complementar fora. a tua ideia, se a rádio faz isso, muitas vezes não precisa do relógio. Exatamente. Tu entrou fulano falando, vamos dar um horário, são 8h30, que é sempre o horário do fulano aqui. Se tu muda isso, as pessoas que estão acostumadas a ouvir, quebra elas. Bagunça a vida. Então, tu tem que manter esse hábito para quem ouve. Tem que pensar sempre em quem ouve, não em ti. E para isso vocês têm que ser ouvintes, né? Como eu disse. Exatamente. Para isso vocês têm que consumir esse meio também. O produto, porque senão não faz sentido, né? Claro. Porque tu tá vendendo, enfim, tu tá vendendo o teu programa, entendeu? Tu tá vendendo tua informação, tá vendendo o que tu tem de tudo de conteúdo. Então, tu tem que entender ele ao ponto de quem tá recebendo em casa, né? Enfim, se é a dona de casa que está fazendo almoço, no horário de fazer almoço, se é a pessoa que está no aplicativo, se é o estudante que está indo. Tu tem que entender essas pessoas e que elas têm suas rotinas e que tu faz parte dessa rotina. Tu está entrando no ouvido delas, seja diretamente, seja num alto-falante, entendeu? Se tu está sendo compartilhado ou uma coisa pessoal, a pessoa está contigo junto, porque tu está com o rádio, nada mais próximo do que tu está só ouvindo a pessoa, só ouvindo o programa, a tua programação. Por isso que rádio é uma mídia tão poderosa, assim, tão influente no sentido que ela detém assim, a moeda mais cara atual, que é a atenção das pessoas. que é a nossa né? atenção. E mesmo a atenção lateral, assim, tu tá fazendo não sei o que e tal, mas tu tá com o ouvido aqui. Porque se acontece alguma coisa bombástica, tu tá esperando que aconteça uma coisa bombástica, tu tá aqui, opa, mas eu ouvi na Gaúcha que não sei o que, ouvindo notícia na hora certa. Se notícia na hora certa sai notícia na hora errada, não é notícia na hora certa, entendeu? Sabe? Então, existe uma rotina. Eu acho que a gente aprende a respeitar isso também, assim, como produtor de rádio. Como ouvinte de rádio, a gente já sabia, mesmo que sem perceber. Mas como produtor de rádio, a gente aprende a respeitar, saber que tem rituais. E valorizar, né? E que esses rituais. Existe uma ordem no caos? Existe uma ordem no caos. Existe uma rotina na falta de rotina. Então, a vida do produtor ela é muito pior se não existe grade de programação, né? E a vida do apresentador é muito pior se não existe um break comercial, a vida, sabe? Então, tem que ter. Então, existe uma ordem na falta de ordem. Esses dias eu tava vendo, inclusive, nas redes sociais, agora eu não vou lembrar exatamente os nomes, tá? Mas teve uma crônica criticando o uso dos... Daí a gente tá falando de tele, né? A gente tá falando de vídeo. Dos apresentadores de tablet, né? Sendo que eles têm o teleprompter e pouco mexem, pouco interagem com o tablet. E aí eu fui ver os comentários disso e as pessoas dizendo assim, essa pessoa nunca foi produtora, né? Tudo que a gente precisa é ter ali o espelho do programa, que no caso, os guris estão falando de grade de programação, né? Passando isso pra rádio, de poder ter essa autonomia instantânea ali, né? Real time, de poder mexer nessa grade, de poder entender, saber o que pode mexer, o que não pode mexer. E talvez por isso essa... O produtor é o inimigo da árvore, né? O que se imprime, meu Deus do céu, né? É mesmo. Ainda se imprime muito. Pelo menos assim, eu gosto, porque Inimigo do Capitão Planeta, Douglas. Inimigo do Capitão Planeta total. Lá na Gaúcha, a gente Mas o Rock tem uma agenda física, por que não se pode imprimir, né? Mas eu não imprimo ela. Ela já tá ali. Ela já tá impressa, Mas a gente trabalha naturalmente lá na Rádio Gaúcha com todo apresentador e todo mundo tem o seu dispositivo digital ali para acompanhar o roteiro e tal, mas existe uma seriedade no papel impresso, né? Existe uma formalidade nisso. Quando eu entrego o papel impresso para o apresentador sabe assim, agora tá resolvido, né? Agora não dá para mudar. Claro que dá para mudar, né? E às vezes eles sabem que dá para mudar. Mas enfim, tu tá ali, não, a ordem é essa. Pelo menos nesse bloco a ordem é essa, entendeu? Sim. Claro que tu tá sempre no Pelo WhatsApp. menos vamos começar seguindo entendeu? Né, que tá Claro. ali. Eu também sou contra, né? O pessoal, eu acho assim, o público geral nem se importa tanto com isso, tá?
minha opinião de público, de quem assiste TV, tu vê repórter com o celular na mão, ele não se importa com isso, cara. Eu importaria mais se ele não tivesse com isso, estivesse dando informação errada. Claro, mas sem dúvida, gente, sem dúvida. A ordem, eu sempre digo para quem eu estou produzindo assim, não diz o que vem a seguir. Porque pode acontecer do cara atrasar e não entrar, e quem tá, mas não ia entrar o fulano. É verdade, Então a gente negocia, sabe? No intervalo. E o que está anunciado tem que entrar. Exato. Tem que cumprir. Prometeu, tem que entregar. Vamos pro break, e daí no próximo bloco não sei o quê, não sei o quê. Surgiu coisa melhor, mas o não sei o quê lá, irmão, tem que acontecer o não sei o quê, entendeu? Não, porque eu sempre explico assim, Vou dar um exemplo. Isso. Morreu fulano. Importante. Caiu o resto do programa, então não anuncia. Eu sempre digo internamente, inclusive, né? Porque como a gente é um veículo super segmentado, a gente tem lá, sei lá, talvez o privilégio de trabalhar de segunda a sexta ali em horário comercial. Mas existem plantões ali, né? Enfim, como eu sempre digo, a gente não briga com a notícia. E aí a gente sempre diz, pessoal, tem, sei lá, recesso, ou final de semana. Vale plantão, sempre digo, desde que não cai uma bomba num veículo, tá todo mundo de recesso, tá todo mundo de feriado, tá todo mundo de final de semana. Vai que cai uma bomba numa agência de propaganda, no nosso caso, Se né? tu ama o final de semana e feriado, tem outras profissões. Existem outras profissões. Sem e tá dúvida. tudo bem. Mas Sem dúvida. Como diria um amigo meu, faz concurso, que aí tá tudo bem. Fim de semana não. Talvez. Dependendo do lugar, daí nem sei, né? Se tu faz um concurso, pega uma comunicaçãozinha, teu telefone vai tocar, porque eu vou ligar. Com certeza. Não, concurso com fora certeza. comunicação, esquece. Eu lembro Não no existe final de ano a gente faz recesso sempre no Natal, entre Natal e Ano Novo, ali aquele Lembro que períodozinho. eu saía de férias e minha mãe ficava enlouquecida comigo. Mas eu Tu tá de férias ouvindo rádio. Mas eu disse assim, cansei de trabalhar em férias. Primeiro que eu preciso não tô cuidar. trabalhando, eu tô ouvindo. Eu preciso cuidar se eles estão fazendo certo, entendeu? Eles têm que fazer certo, né? Na minha ausência. Eu fazia isso, mas depois eu tive que... Não, para aí. Depois eu dei uma segurada. Só um pouquinho, gente. Eu tô de férias, tá? Não, porque... Pode crer, tu tá em casa, tua folga. Aí dá um erro. Vai. Aí tu começa a xingar as paredes. Diz assim, isso aqui que estão fazendo? E a corneta... Se eu estivesse lá... A corneta é mais rápida que a luz, entendeu? Tu vai pegar o WhatsApp, assim, tu vai pegar o WhatsApp assim, pô, o que é isso, hein? O que tá acontecendo aí? Não, ali nos grupos ali, quando dá essas coisas ali, é direto. Vem direto, a corneta pega. Meninos, muitíssimo obrigada. Infelizmente, a gente precisa encerrar o programa, né? Porque tem papos, assim, que eu realmente... A direção e a produção ficam um pouquinho... A produção, né? Um pouquinho incomodada com o tempo, estourado. Mas, muitíssimo obrigada. Estourou o tempo, né? Isso um pouquinho. Mas hoje eu não sou produtor aqui, então não vou falar nada. Hoje eu vou me vingar. Hoje eu quero... Problema da produção. Esse programa não é meu. Gente, muitíssimo obrigado por todas as opiniões, as experiências compartilhadas, pelo tempo de vocês aqui com a gente. Espero que seja o primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que a gente poderia falar mais, muito mais aqui. Eu quero uma parte 2 com mais bastidores, pra gente contar mais coisas curiosas, pérolas e marcas importantes aí nas carreiras de vocês. Então, Pérolas tá cheio. Pérolas tá cheio. Vamos fazer um programa sobre pérolas do rádio. Do ponto de vista da produção, que é a galera que tem o clínico geral ali. Mas então, muito obrigada mesmo. Obrigado, Márcia. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da profissão, né? E espero que, pelo menos, quem assista, assim, que esteja saindo da faculdade aí, goste do que ouviu e do que viu. Mesmo, não. Porque tem gente, eu ainda tem tenho maluco. Esse de, vou fazer jornalismo. Sério? Tem maluco pra a gente tudo. teve, Tem maluco. né? Eu já passei da fase. Foi, né, passei da fase de falar mal do jornalismo, agora eu incentivo. Você tem que fazer brinco, porque brilha o olho ainda. Porque eu ainda preciso muita fonte, né? Então, tem que ser. Passam bastante. A filha de um amigo meu, eles são meus vizinhos na praia, ela disse, vou fazer jornalismo. Eu disse assim, tu tem certeza? Eu já fui essa pessoa também. Tem certeza? Engenharia, TI, direito. Nada está garantido, então vem pro jornalismo, vai fazer a mesma coisa. Mas em compensação, eu também sou uma apaixonada. Mas eu não disse para degradar a nossa profissão, eu disse para elas assim, pensa bem que tu acabou os teus feriados, acabou
Às vezes tu vai ficar longe do teu pai e da tua mãe no dia dos pais, no dia das mães, teu aniversário tu vai passar trabalhando. Os filhos depois, né? Pensa bem, a tua vida vai acabar. A mensagem sempre é, tem que amar muito para seguir na nossa profissão. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E lembrando sempre os nossos pedidos finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.